título da nossa reforma íntima de hoje, eu pensei, repensei, pensei. Como eu sou psicóloga e queria muito falar sobre mente, e é um trabalho para casa, João Pedro, também sim. Por isso o título Mente. Né? Então, eu gostaria, cada um nesse momento, se conectasse com o nosso Pai Maior, rezando o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. E que assim seja, e assim será. E que com o aprendizado de hoje, para todos nós, a gente possa evoluir um pouco. Você passa a maior parte da sua vida dentro da sua cabeça. Faça dela um lugar saudável para estar. Pensamentos positivos, gratidão e confiança. Então, aqui no nosso cérebro, usar sempre o positivo, o amoroso. Os pensamentos negativos, ali no escurinho, como reclamações, vitimismo, chateações, invejas, isso a gente tem que usar o nosso mental para trabalhar e não conviver com isso no nosso dia a dia. Teremos alguns momentos muito tristes, mas a gente tem que estar na fé, a alegria. Dimensão sagrada. União positiva do mental com o espiritual. As religiões devem estar em sintonia com o cuidado e com a natureza. Pesquisas apontam que quando 80% da população mundial se identificar com a fé, com Deus, com a caridade, a população terrena tornar-se-á uma forte ferramenta no impacto favorável ao meio ambiente e à evolução do planeta Terra. Então, vejam bem, a gente tem que elevar o pensamento. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com reforço da renovação. Chico Xavier. Muitos esperam e cobram mudanças de vida, culpando Deus pelas adversidades enfrentadas e culpando o outro ou outro. Podemos ser cruéis, com mau pensamento, más ações, e inclusive o uso de mentiras. É muito importante isso, pessoal, a gente cuidar dos nossos pensamentos e nossa. Mais adiante eu vou falar também sobre isso, mas assim, todos nós ainda estamos num aprendizado muito grande de vigiar nossos pensamentos. Às vezes, ou quase sempre, a gente cuida, fala, mas os pensamentos. Eu trago muitas coisas assim pautadas na história, né? Então, por isso que eu vou colocar agora na mitologia das borboletas. Na mitologia grega, borboleta significa alma, representando a imortalidade da alma. Nós, irmãos espirituais, devemos acreditar na vida eterna, no amor
eterna, buscando a alegria do bem viver, entender e aceitar a si e ao próximo, não julgar, não depreciar, não competir, buscando nessa encarnação uma maior evolução. Assim, pessoal, é tão importante quando a gente trabalha o nosso interno, o nosso aceitar a nossa maneira de ser e querer mudar muitas coisas na nossa maneira de ser. E parar com que possamos viver melhor. Não, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. Frase de Rubem Alves, canalista, educador e autor de livros religiosos. Então, não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses. A gente fica 9 meses dentro do ventre, aí depois a gente nasce, a gente começa a gatinhar, a caminhar, a falar, a estudar. São muitas metamorfoses. Metamorfose é a mudança, a transformação de coisas, objetos. Algumas espécies de animais e também do ser humano, especialmente do mental humano. Em cada encarnação, passamos por inúmeras metamorfoses e após inúmeras encarnações e séculos, poderemos ser borboletas. Quando o poder do amor for maior, o amor pelo poder, o mundo encontrará a paz. Me chama muita atenção, pessoal, porque para que a gente possa realmente se tornar borboletas, a gente tem que trabalhar muito nosso mental, amadurecer nosso mental, não ficar desejando o poder. Sugere-se que a saúde seja tratada com a medicina terrena, faltou o ideal. Sugere-se que a saúde seja tratada com a medicina terrena e no mental, buscando auxílio espiritual, evoluir nosso coração, nossa mente, nossas ações e pensamentos, a paz, a fé, a caridade, a empatia. Compreender o que não é compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Isso é aquela música da Igreja Católica que provavelmente todos conhecem. Eu também tive a minha passagem na Igreja Católica, então me veio direto essa música. Ah, levando para a questão da história, eu trouxe para você sobre porco-espinho, que é o animal mais antigo da era glacial. Juntavam-se para não morrerem congelados e se espinhavam o tempo todo. E, é claro, com dor, machucavam-se e morriam. Muitos de nós não fizemos mesmo,
Eu gostaria que cada um pensasse um pouquinho sobre isso. E, é claro, não se colocando no papel de porco espinho, mas no sentido, assim, da inveja, da raiva, do querer ficar bem, inclusive de estar. Pessoal, a gente não ganha nada querendo estar. Estuda-se e o desequilíbrio no corpo pode resultar em febre, dores físicas e desequilíbrio da mente, resultando em raiva, tristeza, ansiedade, doenças como câncer, doenças do coração e etc. E não temos como ter a certeza de qual vem primeiro, a doença do corpo, a da mente ou do espírito. A gente não tem como ter. Inúmeras vezes, a doença física e mental está associada com a espiritual, com faixas de passado, que fazem parte da programação desta encarnação. Tantas outras são provocadas por nossa falta de cuidado com nossa saúde física e psíquica. E é muito importante, assim, pessoal, por exemplo, quando alguém bebe e pega uma moto, pega um carro, quantos problemas acontecem? Inúmeros acidentes, então não estão colocando a par isso para conseguir viver melhor. Para Freud, na época, eu tenho 34 anos formados, tá? Então, eu estudava muito Freud, gosto muito de Freud, e o doutor Ivan me apoiava em eu falar sobre Freud. Então, ele nasceu em 1856 e faleceu em 1969. Para ele, nem todas as doenças mentais têm causa fisiológica. Para ele, as diferenças culturais tinham, e sabemos que ainda tem, impacto sobre a psicologia e o comportamento humano, e o quanto isso influencia em nossas companhias espirituais. Aqui, pessoal, todos sabem que a nossa mente é que atrai o espírito do alto ou o espírito do baixo. Para Freud, a psicanálise consiste na interpretação dos conteúdos inconscientes de palavras, ações e produções. Só explicando rapidamente, o inconsciente é aquilo que a gente, por mais que se faça terapia todos os dias, a gente não tem como trabalhar todo o inconsciente. Ele fica armazenado, guardado. Na terapia, a gente consegue trabalhar muito, né? Mas nem tudo, para cada encarnação. Não tem como. Carl Jung, 1865, 1961, também psiquiatra e psicoterapeuta, criou o conceito de personalidade, influenciando a psiquiatria e a religião. Freud iniciou os estudos sobre a personalidade e a consciência de Jung fortaleceu a importância no processo de individuação. Ambos
estudados na psicologia humana. Isso na época deles e com certeza ainda hoje. Nosso campo mental necessita amadurecer, evoluir, harmonizar e autoconhecer. A Organização Mundial da Saúde, OMS, diz que mais de um terço da população mundial tem problemas psíquicos, ou problemas mentais, sendo que a ansiedade e o medo, quando exagerados, podem ser classificados como transtornos de ansiedade, incluindo fobias, transtornos de pânico, transtornos pós-traumáticos. Hoje, aqui eu vou falar algumas doenças, tá? Por isso que eu entrei com a Organização Mundial. Englobado em algumas doenças psíquicas, como as mais leves, como a ansiedade e depressão, elas têm cura. E doenças graves, como a esquizofrenia e o transtorno afetivo bipolar, não têm cura. E faz imensamente necessário o apoio da família, amigos, médico terreno, atendimento espiritual, evangelho no lar, todos pautados em carinho, afeto, aceitação, amor, harmonia e desejo de mudança. Cuidando da mente, estamos cuidando do nosso sistema cerebral. O cérebro cria e armazena memórias, doenças reais ou imaginárias, afetando as emoções, percepções e comportamentos. A doença mental reflete no comportamento humano e espiritual. Algumas doenças estão ligadas a fatos passados do doente ou de algum familiar. E isso, pessoal, a gente não tem como ter a certeza. Bom, ele é doente hoje, uma doença sem cura, porque ele fez muitas coisas erradas no passado, ou porque alguém da família fez algo muito errado no passado. De fato, pessoal, todos nós estamos aqui na Terra porque fizemos muitas coisas erradas no passado. Estamos aqui para evoluir. Os transtornos mentais são definidos por uma combinação de como a pessoa sente, age, pensa ou percebe algo que está associada a regiões específicas. Pessoal, nosso cérebro, os neurologistas entendem muito mais, que não é o meu caso, e pelo menos nenhum que estamos estudando. Nosso cérebro, ele é feito por várias regiões e cada uma tem uma finalidade. Por isso, quando existe um problema mais sério, é fundamental ir num clínico geral ou num neurologista. Estou falando das questões da mente. Anorexia nervosa e bulimia nervosa são distúrbios alimentares graves, mas tem diferença. Na anorexia nervosa, há uma restrição extrema da ingestão de alimentos, levando a uma preocupação obsessiva com o peso
e a imagem corporal, muitas vezes resultando em uma desnutrição. Quantas pessoas precisam ser internadas num hospital em função disso? Já na bulimia nervosa, ocorrem episódios recorrentes de compulsão alimentar, seguidos por comportamentos compensatórios, como vômitos autoinduzidos ou uso excessivo de laxantes, em uma tentativa de evitar o ganho de peso. Contudo, na bulimia, a pessoa também tem o seu peso ou fica com sobrepeso. Porque às vezes na bulimia provoca tanto o vômito, inclusive pode passar um dia inteiro sem comer, e aí depois vai lá e come. É, isso é um problema muito sério para a saúde física das pessoas, além, é claro, do mental e do espiritual. Pessoal, quando eu falei antes sobre depressão, depois eu volto mais tarde para falar sobre depressão. A depressão pode ser leve, mas pode ser muito severa. Então, não fiquem só com aquela fala ali do leve. O uso do álcool e droga pode levar a pessoa a uma grande perda de consciência, cometendo graves erros, como atitudes impulsivas e inconsequentes, roubo dentro e fora de casa, colocar o outro em situações de risco. Eu já tive no consultório familiares de drogados, né, que assim começaram a roubar tudo dentro da casa. E aí, no trabalho, esse que roubava tudo não aceitava terapia. Mas fui falando muito com esses familiares para ajudar nesse momento tão difícil, e inclusive até numa internação. A internação é muito importante. Só que hoje a internação só é aceita se o paciente aceitar. Então, isso também tem que ser trabalhado com a família para como fazer com que esse drogado possa aceitar a internação. Transtorno de conduta é um padrão persistente ou recorrente do comportamento que viola o direito do outro ou as principais normas em regra. Na vida adulta, possivelmente será diagnosticada como personalidade antissocial e, assim como com as crianças, necessita um cuidado maior, até mesmo, pessoal, uma supervisão. Hoje, muitas crianças realmente são tão mimadas que parecem que têm um problema maior, mas é o fato de como a família, como os adultos lidam com tudo que a criança quer. A ansiedade e a depressão tornaram-se um mal. Esses transtornos estão acometendo cada vez mais pessoas de diferentes idades, classe social, educacional, gênero, cor da pele, etc. Inúmeras vezes ocasionados por perda, luto intenso. Quando eu coloco luto intenso, é perdeu alguém
e 10 anos depois ainda está em luto. Não existe um tempo certo para sair do luto, mas todos aqui sabem que não pode ser por causa dele. Preconceito, bullying, trauma. Faz-se necessário o uso de medicação psiquiátrica, psicoterapia e, é claro, atendimento sexual. Alucinações, insônia, o dormir exageradamente, inúmeros pesadelos, melancolia, tremor, paralisia, vertigem, são necessários o atendimento neuropsiquiátrico, médico neurologista ou um clínico geral. É necessário o atendimento terreno e, é claro, o atendimento espiritual, né? Inclusive, nós temos aqui um maravilhoso trabalho desse atendimento à distância para ver para qual grupo essa pessoa precisa ser encaminhada. Alguns motivos que atraem doenças mentais e espirituais estão pautados na necessidade de sucesso financeiro ou hierárquico, estresse exacerbado, fracasso escolar ou profissional, baixa resiliência. Resiliência é a capacidade de adaptar-se à mudança. Discussões e dificuldades familiares e sociais. E transtornos ansiosos e depressivos podem ocasionar na busca e no abuso de substâncias psicoativas, como o álcool e drogas, no uso de medicamentos sem uma orientação médica. Tem muitas pessoas que resolvem tomar tal remédio numa quantidade muito maior. E também tem os que abandonam o tratamento porque são melhores e param com a medicação. Estou falando de doenças mentais, tá, pessoal? O que acontece? Que depois, porque ainda não estão com esse mental resolvido, organizado, voltam a ficar muito mal. E aí afeta a saúde mental, a física e a espiritual. Transtornos psicológicos e psiquiátricos são problemas da saúde pública e precisam de atenção, vigilância e cuidado. Gatilhos geralmente deixam o indivíduo em estado de alerta. Necessário reconhecer emoções e pensamentos para que a ação seja pensada e não impulsiva. Pensada e não impulsiva. Os gatilhos é quando muitas vezes se age no impulso. Agindo no impulso das emoções, podemos ter explosões de raiva, vergonha, que pode impedir o que se quer e o que se pode fazer. Sentir-se culpado ou culpar alguém, vício e etc. Então, é fundamental, pessoal, que a gente não use esses gatilhos, que eu quero dizer, impulso.
é fundamental o pensar para depois agir, para depois falar. Alguns gatilhos possíveis: medo de ser abandonado e deixado de lado. Então, fica sendo querido o tempo todo. Desaprovação de alguma atitude ou receio de não ser aceito. Bom, a mesma coisa. Eu preciso ser amado e gostado por todos. Crítica, especialmente as negativas. Quando alguém deposita críticas no outro de uma forma muito negativa e até ríspida e rígida. Isso não é bom. E ninguém sabe o quanto está certo, mas a gente não pode ser rígido, rígido. Em especial, que eu já falei antes, vou falar de novo, mentira. As pessoas usam muito mentira para se promover. E avacalhar o mundo. Cobrança, sentir-se pressionado e sobrecarregado. É muito comum as pessoas estarem sempre se sentindo pressionadas e aí sobrecarregam-se de preocupações e de agir. O bullying. Hoje é permitido, porque o bullying antigamente era proibido, tá? O pessoal sempre falava. Hoje é permitido falar na escola, na saúde pública, nos jornais e televisão, que existem diversas iniciativas para combater o bullying. Porém, ele segue acontecendo, causando suicídio de pessoal. Isso é muito sério, estou atendo já. O bullying, ele está cada vez mais aflorado. E os jovens não trazem isso para os seus familiares, para dentro de casa, e vão, inclusive, se intimidando cada vez mais. E aí vem o pensamento: para que viver? No Brasil, desde fevereiro de 2016, vigora uma lei que obriga todas as escolas a combater o bullying através de medidas internas e socioeducativas. Então, a lei existe, mas a ação, infelizmente, ainda. Estudos e pesquisas comprovam que pessoas que sofrem discriminação com frequência têm maior propensão a apresentar problemas psicológicos, problemas emocionais e elevada depressão. As mídias sociais também podem contribuir para elevar a ansiedade através da comparação social, um sentimento de estar muito aquém do outro. Por exemplo, na mídia social é colocado, fulano fez tal festa, fulano estava com... Enfim, colocando o fulano muito para cima. Aí quem está ali assistindo, eu não consigo nada, eu não tenho nada. O excesso do uso da mídia, preocupação de estar perdendo algo, como um show, uma festa, etc., depreciando-se e buscando culpar. O que acontece? Quando esse excesso de uso da mídia pode te levar para eu realmente não posso nada, não consigo nada, eu não tenho nada. Ou isso é culpa do fulano, do beltrano, geralmente da família, que não me deixaram fazer tal coisa. Eu não posso fazer nada. Cyberbullying, onde o anonimato
E a facilidade de comunicação é uma forma de bullying que ocorre através dos meios eletrônicos, envolvendo uma variedade de comportamentos agressivos, como insultos e difamação, ameaças, assédios psicológicos, inclusive assédios sexuais. Então, isso aí, pessoal, principalmente para quem tem jovens morando contigo, tem que redobrar esse cuidado com esse cyberbullying. O cyberbullying pode afetar pessoas de todas as idades, podendo ocasionar consequências graves para a saúde mental e espiritual da vítima e também da sua família. É essencial promover uma cultura de respeito, de educação, manter o respeito ao outro, como assim, se respeitar, respeitando sempre o outro. Sobrecarga de informações. O constante fluxo de informações nas mídias sociais, como o Instagram e o TikTok, podem trazer uma sobrecarga mental, causando estresse e atraindo irmãos ao desejo. Como já foi colocado em muitas palestras de reforma íntima, os irmãos zombeteiros, eles se aproximam de nós em função do nosso mental. E todos nós vamos modificando os pensamentos. E uma das coisas que eu sugiro sempre, pessoal, quando os pensamentos são muito negativos, orar, orar e orar. Mesmo que não complete a oração, mas orar. Por outro lado, as mídias sociais podem ser uma fonte de apoio e usada como uma forma de equilíbrio em todas as áreas da nossa vida familiar, social, profissional e espiritual. Hoje, como há muitos séculos atrás, milhares de aprendizes da Boa Nova levam uma vida agitada, afastam-se do Mestre Maior, Mestre Jesus, simbolizando um grande vazio na mente e, é claro, na nossa evolução espiritual. Exaltar a tolerância, mas sendo intolerante, em especial dentro da família. Exigir a regeneração do outro, sem cogitar o reajustamento do mundo. É aquilo que eu disse antes, pessoal. A gente tem que mudar o nosso mental interno. Nosso interno evoluir. Assim, a gente poderá realmente ajudar o outro. A paciência beneficia nosso adiantamento moral e espiritual. Procurar o otimismo é plantar sementes de paz, justiça e amor, que está escrito no nosso Evangelho. Cora Coralina, eu gosto muito também de ler algumas coisas dela, ela já dizia: faço o que devo fazer com amor, assim me esforço para cada dia ser melhor, pois a vontade também se aprende. E aí eu completei, ensina. Então, pessoal, reforça. Quanto mais o nosso interno evoluir, mais ajudaremos quem conosco convive a evoluir.
egocentrismo, inabilidade de acompanhar transformações, ausência da capacidade de reverter algo dentro de si, pensamentos e ações prejudiciais à sua evolução terrena, imaturos e egoístas consigo e com o outro. Semeiem na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Evangelho segundo o Espiritismo, que nem o outro do Evangelho. Pessoal, a semente que a gente plantar hoje é o que nós teremos amanhã. E a semente que a gente plantou ontem tem que ser o ontem dessa vida. Tem que ser um aprendizado do que estamos colhendo hoje. O que plantamos em anos passados, em vidas passadas, séculos passados, não importa. A providência divina acompanha a medicina terrena, sendo que o cérebro humano está ligado ao campo espiritual. Na história, fala-se que o Dr. Carlos Chagas recebeu o espírito de André Luiz, conhecido na época como um irmão X, também no Evangelho. A aflição e a ansiedade não resolvem os problemas, ao contrário, os aumentam. A raiva, a inveja, o ciúme, a intolerância fazem parte do cérebro humano, podendo trazer problemas somáticos ou reais. O mental faz com que a energia vibre de forma diferente. Importante vigiar nossos pensamentos, demonstrarmos um pouco de evolução no nosso agir e no nosso pensar. E esse demonstrar insiste no nosso interno. Vigiar nossos pensamentos requer e requerer a evolução específica. Pessoal, na última palestra de reforma íntima eu coloquei, de novo, vocês percebem que eu acabo repetindo, mas assim, todos nós já estamos provavelmente controlando ações, mas de pensamento, quem consegue? É um tema de casa. Yeah. Ambientes diferentes, pessoas diferentes, ou ambientes conhecidos, e que por inúmeros motivos não gostamos, é fundamental ativar a proteção espiritual. Então, eu falei antes assim para vocês, a nossa proteção espiritual é nossa. A gente não precisa fazer propaganda dela. Deveria ser usada todos os dias, de manhã, né, e de noite na hora de dormir. Mas assim, estou falando, eu muitas vezes esqueço de fazer. Então, quando a gente lembrar, é fundamental ativar a nossa proteção. Elevar nossos pensamentos, buscando a forma de bem viver, a sintonia pautada no bem maior, na evolução dos espíritos, encarnados e desencarnados. Entrando na somatização, que é muito importante essa.
é o resultado de uma condição psiquiátrica que se manifesta como uma desordem física no corpo, habitualmente originada ou agravada por processos emocionais. Somatizando, não consegue-se diferenciar os sintomas físicos de origem psíquica da doença orgânica. Sintomas físicos podem aparecer em diversos órgãos do corpo e vai ao médico e pede exames e que nos exames não apresentam nenhuma doença orgânica. Isso é considerado uma somatização. A somatização é psicológica e atrai irmãos zombeteiros ou que desejam vingança. Dores somáticas necessitam psicoterapia e inúmeras vezes de medicações psiquiátricas, assim como apoio mental, afetivo e espiritual. Assim, pessoal, a somatização, né, é realmente a pessoa tem muita dor. A dor é real, não é uma invenção. Só que não tem um contexto físico. Por isso a importância da terapia, da medicação e, é claro, da espiritualidade maior. Introspecção. Termo que caracteriza a ação de fazer uma análise íntima e reflexiva sobre si próprio. Essa ação requer uma reflexão profunda sobre as experiências vividas nesta vida, o que se passa de mais íntimo no seu interesse. A introspecção pode ser uma característica pessoal, mas quando for exagerada nesse contexto, pode ocasionar depressão, baixa autoestima, isolamento e até mesmo o suicídio. Então, pessoal, tem assim a importância do autoconhecer, mas tem que cuidar muito para não se colocar sempre num nível muito aquém, porque isso atrai irmãos de baixo, ou mesmo fatos passados, que todos nós tivemos, e que a gente não sabe o quanto cada um errou e no que errou. Reforce a importância do evangelho no lar, o passo, o amor, o afeto, o cuidado e a educação. Muitas vezes as pessoas dentro de casa não têm educação. E isso é muito pesado. Comportamento passivo-agressivo significa a não expressão do sentimento, necessidade, direito e opinião. É uma desconsideração ou elevada consideração dos sentimentos seu ou do outro. Então, ou se põe muito para baixo, ou se põe muito para cima. Necessidades, direitos, submissão são extravasadas em raiva e irritação, de forma aparentemente passiva, buscando o isolamento, a comida, a droga e outros. Agride a si mesmo querendo agredir o outro. Eu até há muito tempo atrás eu coloquei, não, para quem já me
escutou, vai escutar de novo. E teve um paciente meu que se suicidou, isso há muitos anos, que graças a Deus foi o único, e ele queria agredir o pai e a mãe. Se ele agredisse o pai e a mãe, para onde ele foi, nós sabemos, temos uma ideia. A esquizofrenia é um distúrbio mental que afeta a capacidade de pessoas pensar, sentir e comportar. A esquizofrenia, pessoal, é uma doença muito séria. A causa exata da esquizofrenia ainda não é conhecida, mas sim uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e química cerebral alterada. E também o uso de drogas ilícitas. O aumento de drogas ilícitas pode trazer transtornos esquizofrênicos. Esquizofrenia é uma doença que não tem cura, mas pacientes esquizofrênicos necessitam de ajuda médica, medicações e atendimento espiritual. Caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com o real, comportamentos desorganizados, pouca participação em contextos sociais, agressividade, dificuldades de concentração e de memória. O intelectual, na questão emocional, é muito prejudicado. Bipolaridade. Transtorno de humor bipolar é um distúrbio associado a alterações de humor. Doença que causa alterações periódicas de humor, episódios depressivos, alternado com episódios de mania. Elevada tristeza e elevada alegria. Mudança de humor de forma drástica e constante. É uma doença sem cura, necessitando de atendimento humano e espiritual. A causa exata do distúrbio bipolar ainda não é conhecida, mas acredita-se que seja influenciado por uma combinação de fatores como genética, ambiente e estrutura química do cérebro, e acredita-se que ligado à vida passada. Aquilo que eu falei antes, em função de fatos passados da pessoa bipolar ou da família dessa pessoa bipolar. Não temos como saber. E também, pessoal, isso não é importante saber. E sim como tratar pessoas com esse transtorno. Agora trancou. Vamos ver aqui. Doenças mentais refletem no comportamento humano e transtornos mentais são definidos por combinações de como a pessoa sente, age e pensa. E estão associadas a regiões específicas do cérebro. A Organização Mundial da Saúde diz que 1/3 da população mundial apresenta problemas psíquicos. O encarnado, e em especial os médicos, já trabalhadores espirituais, precisam cuidar de seus pensamentos e ações para estar sempre acompanhados de espíritos de luz dentro e fora da casa espírita. Pessoal, isso aí mexe demais com a nossa palestra, porque
que, assim, nós trabalhadores da casa, estamos ali, doando energia para equipes espirituais. Mas se a gente sair do trabalho com um monte de pensamentos negativos, a gente atrai humanidade. E nós, que somos médiums, com certeza temos muito que aprender. Senão, penso que não teremos. Né? Fantasia mental pode ser na busca de gratificação ou de tristeza. A fantasia é criada pelo inconsciente e usada pelo consciente como garantia de satisfação imediata de desejos impossíveis de serem concretizados, ou de negação total, no que poderá conquistar, colocando-se no papel de vítima com elevada estrutura. Fantasias representam uma forma de leitura subjetiva, organizada a partir dos desejos, dos mecanismos de defesa e da realidade dos fatos. Adultos precisam criar e educar bem seus filhos, pois a criança tem um adulto como um espelho. O controle. Manejo exagerado para regular os acontecimentos e pessoas na família, amizades, estudos, trabalho. As emoções são reações que o nosso organismo desperta diante dos estímulos do ambiente em que estamos inseridos. O autocontrole é individual e necessita amadurecimento mental e emocional. Dar e receber afeto auxilia no nosso crescer e evoluir. Os bons pensamentos rendem frutos de paz e de alegria. Já os maus pensamentos atraem intranquilidade, amargura e espírito pouco evoluído. Deslocamento, substituição de um objeto para o outro. Na psicanálise, é um mecanismo de defesa inconsciente pelo qual a mente desloca uma ação funcional a um objeto ou pessoa para outro objeto ou outra pessoa. Para Freud, o deslocamento acontece quando uma representação recebe todo o investimento que seria para o outro. Deslocar sentimentos, pensamentos em nossa vida fora da casa espírita é difícil controlar. Aqui, dentro da casa João Pedro, precisa ser controlado. Quando a gente está trabalhando no atendimento especial, atendendo pacientes, na verdade, a gente está doando energia. Quem trabalha é uma pessoa maior. Então, a gente tem que estar muito conectado na energia de Deus. Doamos energia para a espiritualidade maior realizar o trabalho. Cada médium, durante o trabalho espiritual, precisa controlar pensamentos. E quando não consegue controlar, orar. Pessoal, isso acontece com todos os grupos, com todos os médios. A gente, quando se desconecta do atendimento, orar.
orar, orar e orar. Dissociação, modificação temporária do caráter ou do senso de identidade individual, rompendo com a realidade. O sintoma psicótico nota-se em especial na esquizofrenia. Como eu falei antes, o esquizofrênico não tem, na maior parte do tempo, contato com a realidade. Intelectualização. Uso da forma racional como mecanismo de defesa do ego, processo pelo qual uma pessoa procura formular uma fala lógica do seu conflito. Então, intelectualiza uma razão. A intelectualização fica separada do processo afetivo, reprimindo as emoções ligadas ao exemplo, independente do contexto. Então, pessoal, é tão importante usar, sim, a nossa razão, mas cuidando muito desse lado do afeto. Eles têm que andar juntos. E, é claro, a razão maior que a emoção, para que as coisas possam dar certo. Formação reativa, mecanismo de defesa no qual emoções e impulsos que produzem ansiedade ou que são percebidas como inaceitáveis são denominadas como um comportamento exagerado, uma tendência oposta ao que está sendo falado ou vivido. Ocorre uma inversão de sentimentos perante algo que muito deseja. A formação reativa está ligada à reação de pessoas ao receber uma crítica. Reage negativamente em situações a qual é confrontada ou que não conseguiu o que almejava e desejava. Essa formação reativa, pessoal, é nossa. E aí vem a questão que eu falo sempre da gente conseguir amadurecer para termos menos possível de informações reativas. Sublimação. Sublimação dos impulsos, em especial impulsos agressivos. Transição direta da fase sólida para a fase gasosa, sem passar pela fase líquida. Isso aí o Volney pode nos explicar muito bem. Consiste no processo de desvio da força funcional para o outro lado. Atividades socialmente valorizadas, como a arte, a ciência, o esporte, a dança, música, estudos, auxiliam na sublimação e são considerados como gratificação do impulso. São formas de evitar a descarga energética negativa, prejudicial a si e ao outro. Buscar sempre o positivo, o que lhe faz bem e lhe dá alegria de viver. Pessoal, cada um de nós tem que buscar algo que lhe dê prazer em fazer. Se tem algumas ali, pode ser que venha um outro pensamento. Na Idade Média, começou-se a falar que a saúde e a disposição de uma pessoa estaria relacionado com o resultado do equilíbrio de 4 fluidos no corpo. Para esse fluido, dava-se o nome de humor, sendo que o termo humor tem origem no latim e significa algo como líquido ou úmido. Humor. Então,
é uma expressão de sentimento. Em 1905, Freud publicou o tema dos mecanismos psíquicos envolvidos na produção do chifre, tiradas de humor e piadas que ainda não permeiam a convivência humana. O humor deve ser utilizado a favor da vida e tem a função de expressar aquilo que inúmeras vezes não consegue se falar de outra forma. Então, usa-se o humor, desde que seja um humor alegre e não um humor pesado. Pautado na história desde o século IV a.C. até o século XII, fala-se sobre teorias do humor. Na teoria humoral, ou teoria do pensamento, fundamentada no século XVII, não, XVII, usa-se a explicação racional pautada na saúde da doença. De acordo com a teoria moral por Galeno, médico grego, nascido no século II depois de Cristo, havia 4 temperamentos básicos: o popular sanguíneo, o sereno fleumático, o forte colérico e o soturno melancólico. A teoria dos 4 humores foi adaptada por outros pesquisadores científicos que acrescentaram a extroversão ou introversão, acompanhando os relacionamentos interpessoais. Voltando para o humor. O humor, então, do latim humore, é o estado de espírito de uma pessoa. Ânimo, cuja intensidade representa um grau de disposição e de bem-estar psicológico e emocional. O humor é uma das chaves para a compreensão de culturas, religiões e costumes da sociedade, sendo elemento vital da condição humana. Em cada época da história, a forma de pensar e agir cria e ou derruba paradigmas, sendo que o humor acompanha as tendências socioculturais. Hoje, no século XXI, seguimos um processo de aprendizagem em todas as áreas, buscando a elevação da humanidade e, assim, a elevação do espírito. E o humor que seja muito bom, que ajude na evolução, no físico e na vida. Para a psicologia, o humor é um estado afetivo, assim como as emoções, reações intensas, breves e direcionadas a um estímulo. O humor é considerado mais difuso, menos intenso e independente de um objeto, pessoa ou ideia. O humor humano, aliado a reações e pensamentos, atrairá bons e ou maus espíritos. A turma espiritual que nos acompanha está ligado ao nosso mental, sim, ao nosso humor. Importante vigiar pensamentos e ações e levar a vida com bom humor. Uma doença mental pode ser passada de pai para filho, através de fatores neurotransmissores, biológicos, assim como abusos emocionais, físicos e até mesmo sexuais, bebida, álcool e vivências de outras encarnações. A gente não sabe o nosso hoje
E aquilo que eu já falei antes, poder faltar no nosso antes em fase passada. Até assim, pessoal, aqui na Casa João Pedro temos vários grupos de fases passado e é colocado sempre que não se fala do paciente sobre a parte passada dela. E realmente só traz problemas emocionais falar sobre isso. O universo nos envia sinais o tempo todo, mas é preciso o autoconhecimento, aceitação. Luta interna para observar os sinais, saber tomar a melhor decisão, pautada na evolução do espírito. O livre-arbítrio é não usar jamais o impulso. Estar sempre no bom caminho, redobrando os cuidados funcionais e mentais. Diminuímos as possibilidades de escolher o mau caminho. O Ney nos disse numa palestra: temos o controle sobre as velas. Se está no bar, temos o controle sobre as velas, mas não sobre o vento. Vamos pensar um pouco. Como que nós vamos cuidar o vento? Qual é a proteção espiritual e emocional para auxiliar nosso cuidado com o vento? No século VIII, São Tomás de Aquino definiu o que hoje é conhecido como depressão, como preguiça, na época caracterizada com o nome assédio, considerada como um pecado capital no século IV, chamada de demônio do meio. Traduzida por São Tomás de Aquino, a assédio, ou preguiça, impedia a pessoa de rezar e trabalhar. Era considerado só preguiça. A preguiça, ou assédio, foi colocada na lista dos 7 pecados capitais, condenando qualquer europeu na Idade Média ao inferno. Pessoal, no contexto familiar, é tão importante não entrar nessa questão pautada só numa preguiça. Tem preguiça, mas tem também uma depressão. Ficar muito atento a isso. No Renascimento, problemas mentais voltaram a ser considerados como uma questão médica. O médico e químico William Cullen definiu para a melancolia seria uma definição das funções cerebrais. Em 1801 a 1900, fase de inúmeras mudanças na história mundial, marcada por revoluções, guerras, descobertas, críticas, inovações, etc. O grego Aristóteles criou o conceito de depressão. Escreveu que as pessoas mais criativas eram tristes e essa ideia foi retomada com força por todos os artistas do romantismo. Então, aquilo que eu sugeria antes de buscar fazer coisas que são boas, como a arte, não entra no contexto da depressão. Pelo contrário, entra em não ficar com uma depressão mais severa. Se estivermos com Cristo, tudo que necessitamos será feito em nosso favor, no momento oportuno. O descontentamento pode gerar insatisfação, mentira, inquietação.
raiva, ódio, gerando violência física, verbal, mental e espiritual. O sofrimento mental atrai ainda mais sofrimento. A tensão aumenta a dor da mente, do corpo e do espírito. Vencer a discórdia e conquistar a paz ajudará em nossa evolução em si. A nossa melhora, a nossa reforma íntima nos auxiliará em nossa evolução. Evolução. Nós, os outros, a quem amar. Estudos demonstram que a calamidade terrena repete-se de séculos a séculos. Evoluímos em muitas áreas, porém, ainda temos muito que crescer e evoluir. A ciência não é um livro fechado. É necessário buscar a luz através da compreensão, aceitação, otimismo, conhecer, buscando através da oração e da caridade nossa evolução terrena. O destino da humanidade depende do conceito da moral, valores sociais, afetivos e espirituais, norteados na boa conduta do indivíduo. A moral não está somente nos livros ou nas leis, e sim fazem parte do comportamento cotidiano. Conjunto de valores e regras que definem o que é certo ou errado, permitido ou proibido em uma sociedade e na família. Valores morais são construídos socialmente e fundamentados na ideia de fazer o bem a si e aos outros. E assim, pessoal, jamais somente a si. Isso é totalmente egoísta. Estamos terminando, tá? Mas vamos falar aqui. Algumas lições de Jesus pautadas na história da humanidade. Primeira lição de Jesus. Somos eternos aprendizes. A primeira lição de Jesus veio na fala de Sócrates, grego, que temos um pensamento desafiador em nosso mental. Condenado à morte, ele foi ordenado a beber cicuta, um veneno que paralisa o corpo. Sócrates foi um grande sábio. Jesus, no seu sepulcro, falou com Deus. Perdoai, porque não sabe. Jesus, no momento, já nos passava o ensinamento do perdão. Com certeza, como Sócrates pensou. Repensem essa primeira lição de Jesus. Segunda lição de Jesus. Não faça aos outros o que não quer que façam a você. Necessário ser empático, compassivo, altruísta, gentil. Necessário buscar o bem-estar consigo e com o outro. Saúde e alegria. Buscar a melhora íntima através da reforma íntima. Espero estar ajudando para isso. Salvando a nós, estaremos colaborando para salvar o outro. Terceira lição de Jesus. Virtudes e humildade da humanidade. Força espiritual e emocional dos seres humanos. A virtude do humano deve ser muito diferente do vício. Pensar como seria um terreno sem a humildade. A inveja
é percebida como um vício e só traz problemas para quem é invejoso, desejando o que não é seu, usando inúmeras vezes a mentira para gerar do outro o que deseja para si. Se desbater numa face, e dá outra face. A força do humano está em sua mente, compartilhando seus conhecimentos, sua inteligência, coesão, confiança, competência, competências comportamentais, humildade, desejando aprender, melhorar, crescer. A virtude está ligada com reconhecer que necessita ainda mais aprender e assim evoluir. A virtude é ligada com a humildade. Quarta lição de Jesus: buscar propósitos e significado para a sua vida. Buscar, através da evolução mental e espiritual, um propósito de vida e não um mero prazer. Buscar ter bons hábitos como dedicação, disciplina, estudo, evangelho no lar, afeto, carinho, amor. Aquela fala muito de Deus. Orar e vigiar atitude. O hábito prejudicial ao si e ao outro trará uma satisfação imediata, porém será cobrado mais tarde, nesta ou em outra vida. Cuidar muito o aqui e o agora. A colheita será individual. É lá como eu falei antes, das sementes plantadas. A quinta lição de Jesus: valor e importância do perdão. O perdão é uma virtude extremamente importante. Perdoar ao outro e perdoar a si mesmo. O auto-perdão auxilia a não ficar aprisionado. Tirar a página, não ficar acorrentado e não levar sempre consigo o outro em seus pensamentos. E assim, quando possível, nas orações. Colocar, assim, pessoal, quando eu falei nas orações, tinha algum pensamento que a gente não precisa ter, é importante não ter, colocar as orações dessas pessoas que a gente tem uma grande mágoa. Necessário orar e vigiar pensamentos, buscando o crescimento emocional e espiritual. Como disse Jesus, dar a outra parte. Não guardar rancor dentro de si. Perdoar procurando construir hoje uma vida melhor. Criar com sabedoria espiritual as provas da nossa caminhada terrena. Independente da nossa formação profissional, classe social, religião que frequentam, por ter ou não ter fé. A oração que eu coloquei final. Deus tem compaixão de todos e perdoa a todos com tua maravilhosa bondade. Olhai para as minhas fraquezas e debilidades e perdoa. Ajudai-me a enxergar as áreas da minha vida que estão na escuridão, pela minha falta de perdão, aceitação e amor. Iluminai minha mente, meu coração e minha alma, e que assim seja e assim será. Amém. Que assim seja. Gratidão por tudo. Parar com o compartilhamento sempre.
Só um pouquinho, pessoal. Ah, tem mais uma. É nossa função cuidar do nosso jardim mental, semeando coisas boas e eliminando o que é prejudicial. Amém. Obrigada. Eu não sei se teremos algum tempo para alguém falar. Gratidão, saúde e paz. Tudo de bom. Fica com Deus. Até a próxima. Não sei se alguém pode falar, que ainda temos uns minutinhos. Eu gostaria de complementar, Rosane, esse tema ele é mais importante do que a maioria dá a devida atenção a ele, porque se assim o fizéssemos no dia a dia, evitaremos profundas somatizações de coisas que vêm do nosso plano mental, né? E as pessoas desconhecem, acham que isso é crendice, de internet, daquelas coisas de lei da atração, é ciência pura. E a nossa ciência terrena está a ponto de comprovar cientificamente essas veracidades. André Luiz já colocava na sua obra Ação e Reação, de 1956, que o pensamento ele é uma energia eletromagnética que se desloca a uma velocidade maior que a da luz. A nossa ciência não concorda com isso. Einstein não chegou até ali, falou que nada consegue chegar nem perto da velocidade da luz. É porque nossos instrumentos ainda não são capazes de mensurar isso. É só por isso. A deficiência está em nós. Quando nós chegamos a essa conclusão de que o pensamento é a forma de manifestação do espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, e que uma vez emitido, a gente não tem mais controle sobre ele. É uma energia que está no universo e que vai, logicamente, atrair aqueles que pensam e sentem de forma semelhante. É física, não é crendice, não é religião. Sim. Que bom que tu está colocando isso, porque foi o que eu tentei passar o tempo Sim. todo. Isso é a coisa mais importante. Que bom que essa aula depois vai ser disponibilizada no YouTube, a gente vai divulgar, eu sempre divulgo as coisas da casa, porque as pessoas precisam, pelo menos, refletir sobre isso. É claro que cada um tem o seu tempo, não adianta, quando a pessoa não está propensa a essas ideias, não adianta 1000 pessoas falarem ao seu redor, mas uma hora, de tanto ela ouvir alguma coisa ali, ela vai se interessar quando chegar o momento, e aí o conhecimento liberta.